Os Romanov habitavam um mundo de rivalidades familiares, ambições imperiais, fascínios sinistros, excessos sexuais, sadismos e depravação. É um mundo em que desconhecidos obscuros de repente se afirmam, monarcas mortos, renascidos, noivas são envenenadas, pais torturam filhos até a morte, filhos matam pais, mulheres assassinam maridos, um homem santo, depois baleado e envenenado, volta, segundo consta, dos mortos. Barbeiros e camponeses chegam ao poder supremo, gigantes e aberrações são colecionados, anões são arremessados, cabeças decapitadas são beijadas, línguas são extraídas, a pele arrancada, achibatadas do corpo, anos são empalados, crianças são massacradas, há ainda imperatrizes ninfomaníacas obcecadas pela moda, lésbicas envolvidas em homenagem a Tuá e um imperador que produziu a mais erótica correspondência jamais escrita por um chefe de Estado. Mas é também um império construído por conquistadores obstinados e estadistas brilhantes que subjugavam a Sibéria e a Ucrânia, tomaram Berlim e Paris e produziam Pushkin, Tolstói, Tchaikovsky e Dostoiévski, uma civilização de alta cultura e sofisticada beleza. Hoje, dia 1º de agosto, são quase 9 horas, já fiz meu cafezinho aqui e hoje eu começo com vocês o projeto de leitura dos Romanov. Então hoje eu vou pegar o livro, vou lendo aos pouquinhos e vou conversando com vocês ao longo da semana, e no final da semana eu posto o vídeo com as minhas impressões de leitura até aquele ponto, certo?
Vamos conversar sobre o livro. O autor é o Simon Sebag Montefiore. Ele tem outras obras, inclusive lançada pela Companhia das Letras, Jerusalém, a Biografia, a Corte do Czar Vermelho também, entre outros livros, não só esses. Ele é formado em História em Cambridge, doutor em Filosofia. Ele teve as obras dele traduzidas para mais de 45 idiomas, é membro da Royal Society of Literature e professor visitante da Universidade de Buckingham. E ele tem umas fotos até com a Kate Middleton na internet e tal. Vou mostrar pra vocês aqui até onde eu li. Eu parei na página 53. Então, eu li a introdução. A introdução desse livro, ele resume basicamente do que a história vai tratar. Então é como se ele já desse uma pincelada em algumas histórias que a gente vai ver mais à frente. As fontes e os agradecimentos também é super interessante. Aí você descobre quais foram as fontes deles e são pessoas aí muito importantes na Europa. Depois eu vou falar isso com vocês. Algumas notas de esclarecimento que eu também quero entrar nesse assunto com vocês. O prólogo, isso, aí eu parei no prólogo e eu vou entrar na cena 1. E é interessante esse livro porque ele começa contando como se fosse uma história mesmo, sabe? Tipo, cena 1, aí ele coloca assim: Miguel não tinha pressa em chegar a Moscou. Então parece mais um romancezão mesmo do que um livro histórico. E isso que torna um livro muito gostoso de ser lido. Nesse livrinho aqui eu fiz as anotações, algumas anotações que eu achei pertinente vir conversar com vocês. O livro começa com esse mapa aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele tem essas legendas e as legendas são referentes à expansão russa. Então, cada ano, por exemplo, 1613, a Rússia era isso daqui. E aí, a partir de 1645, passou a ser todo esse território aqui, tá? Eu tô com dificuldade de segurar as coisas com esse braço aqui, que eu tô com tendinite. Então, eu tenho que segurar com esse, com a mão direita. E aí, dá pra vocês verem, tá vendo? Mais ou menos, pra ter uma noção de como que se deu e em quais períodos que se deu essa expansão da Rússia. Aí começa a introdução, tá? Na introdução, ele fala a respeito de como era difícil ser um czar, não era uma tarefa muito fácil. Ele fala a respeito dos 304 anos, na introdução, da família Romanov, que foi com o Ivan o Terrível, até a derrubada do regime em 1917, lá na Revolução. A dinastia foi de 1613 a 1917, de Ivan Terrível a Rasputin. O Império Russo aumentava 140 quilômetros quadrados por dia depois que Romanov chegaram ao trono. Então não dá pra dizer que foi um império fracassado, né? Ele diz o seguinte: cronistas românticos da tragédia gostariam de sugerir que a família era amaldiçoada, mas na verdade a dinastia dos Romanov está entre os mais espetaculares e bem-sucedidos construtores de império desde os mongóis. Ou seja, apesar da gente ter como relato o que aconteceu com a família dos últimos czares, tem um império de crescimento extremo durante 304 anos que conseguiu se manter no poder. E a sua queda foi devido a movimentos externos, né? O que estava acontecendo na Europa e no mundo. E, de certa forma, eles não abraçaram isso. Vocês vão saber por quê. As características dessa dinastia, a característica dessa nobreza era diferente. Às vezes as pessoas dizem: na Inglaterra deu certo, porque eles adotaram moldes diferentes, né? A monarquia adotou moldes diferentes, porém as características da dinastia dos czares russos tinha um valor e uma significância intrínseca que não se parecia, não era semelhante a nenhuma outra, que eles chamam de autocracia. Então por isso que não daria certo de qualquer forma, né? É o que o Simon fala aqui nesse livro. A palavra czar, ela não é à toa, né? É coincidência que ela é originária, ela deriva da palavra César, certo? César como o grande imperador romano.
E nenhuma outra dinastia, exceto os Césares, ocupavam tal lugar no imaginário popular, como eu tinha dito antes para vocês. Aí no início, quando ele fala que ser um czar era muito difícil na Rússia, isso foi porque 6 dos 12 czares foram assassinados. Então, quando você vê o início da série dos últimos czares que está passando na Netflix, e você vê o desespero do Nicolau, você entende porque daquele medo. Não era só um medo relativo a abraçar uma grande responsabilidade, mas era porque existia um medo real mesmo relacionado à sua própria vida. O preço do fracasso era a morte. O governo da Rússia é uma autocracia acompanhada por estrangulamentos, ironizou a escritora francesa Madame de Staël. Era um trabalho perigoso. 6 dos 12 czares foram assassinados, 2 por asfixia, 1 com uma adaga, 1 com dinamite e 2 a bala. Na catástrofe de 1918, 18 romanovs foram mortos. Não sei se vocês lembram, né? Mas não só a família foi morta, mas ao longo do tempo, os bolcheviques foram matando todos os Romanov. Para esses czares, o poder limitado era uma quimera. Eles se orgulhavam muito disso. Como que eu vou explicar para vocês? Apesar de ser um poderio muito grande, eles também tinham uma questão muito volátil, essa questão de serem assassinados, poderem ser assassinados a qualquer momento, porque a nobreza, qualquer coisa que aborrecesse a nobreza ou causasse qualquer desconforto ou tensão ou desavença, alguma divergência ou, sei lá, N problemas que pudessem gerar conflitos, geraria uma consequência de talvez uma morte para aquele czar. Então, mesmo os czares tendo poder absoluto, a nobreza tinha que estar livre para administrar suas províncias conforme bem entendesse. Não era um padrão. E aí era um acordo velado. A autocracia ela se mantinha de certa forma, porque os camponeses russos, eles pouco se importavam com o que acontecia na capital, o que acontecia em São Petersburgo. Eu estava conversando com meu marido sobre como que eu achei que retrataram o Nicolau na série de uma forma meio... eu não sei, eu achei ele fraco, né? E o autor diz o seguinte aqui: um czar eficiente, ele podia ser duro, desde que ele fosse duro de forma coerente. Ele era um cara que ele se deixava influenciar por várias vozes. Então eu acho que foi isso. Isso foi um dos motivos também, né? Porque ele diz o seguinte: governantes não costumam ser mortos pela brutalidade, mas pela incoerência. Os czares tinham que inspirar confiança e respeito em seus cortesões e uma reverência sagrada entre os camponeses. 90% dos seus súditos, que os viam como paizinhos, esperavam-se que fossem severos com seus funcionários, porém bondosos com os filhos camponeses. O czar é bom, diziam os camponeses, os nobres são malvados. Aquela relação que eu falei pra vocês deles estarem sempre de acordo com a nobreza ou com os poderes que estivessem estabelecidos, que czares que virassem as costas aos acordos estabelecidos na corte, ou que decretassem invasões na política externa contra o desejo dos seus potentados, especialmente os generais, corriam risco de serem assassinados, sendo o assassinato uma das poucas formas da elite protestar em uma autocracia sem oposição formal. O povo protestava em manifestações urbanas e levantes no campo, mas para os czares, os cortesãos mais próximos eram os mais mortais, como eu falei com vocês, que os distantes camponeses, e apenas um deles, Nicolau II, chegou a ser deposto por uma revolta popular. Ou seja, era muito mais perigoso, era muito mais fatal os cortesãos que estavam próximos a eles, a nobreza que estava próxima a eles, do que o povo que estava distante, estava no campo, não estava nem aí para o que estava acontecendo na capital. A tarefa do estadista é ouvir os passos de Deus marchando pela história e tentar se agarrar à cauda do seu fraque enquanto ele passa. Por isso, os últimos Romanov tentaram desesperadamente e obstinadamente reverter a marcha da história. Mas a diferença do resto da Europa,
A Rússia não desenvolveu assembleias independentes, instituições civis, por isso seu status medieval durou muito mais. Eles ainda queriam manter esse status medieval que já não cabia mais em uma Europa do século XX. Essa missão mística que justificou o governo do João Manov até 1917 ilustra muito bem as intransigentes convicções do último czar, Nicolau, e de sua esposa Alexandra. Porém, a ideia que nós temos, porque a gente vê um quadro distante hoje, né? Autores do Ocidente costumam fantasiar que os czares, os últimos czares, erraram por não terem instituído logo uma democracia imediata. Porém, o autor diz o seguinte aqui numa parte do texto, que talvez seja uma ilusão essa ideia. Essa cirurgia radical poderia simplesmente ter matado o paciente ainda mais cedo. O destino da família Romanov foi insuportavelmente cruel e costuma ser visto como inevitável. Mas vale lembrar que tal era a força da monarquia que Nicolau II reinou por 22 anos, com relativo êxito nos primeiros 10 anos, sobrevivendo a revoltas, tumultos revolucionários e 3 anos de guerra mundial. Como eu falei com vocês, não foi o fato dele ter sido chamado de o sangrento que levou Nicolau e sua família a esse final trágico, mas sim tudo isso somado a uma característica própria da autocracia. A autocracia seria o poder ilimitado e absoluto. A autocracia era consagrada no momento da unção, durante as coroações, que apresentavam os czares como vínculos transcendentes entre Deus e o homem. Só na Rússia, o Estado, formado por funcionários medíocres e insignificantes, tornou-se quase sagrado em si mesmo. Mas isso também se desenvolveu ao longo do tempo. Mas a diferença do resto da Europa, a Rússia não desenvolveu assembleias, como eu disse antes, independentes de instituição civil, por isso seu Estado medieval durou muito mais. Ou seja, conforme eu havia dito aí numa pincelada mais ou menos, para vocês terem uma visão de como a gente não pode basear o que aconteceu na Inglaterra ou em outras monarquias que deram certo quando eles instituíram uma democracia, com o que talvez viesse a acontecer na Rússia. Talvez não. Talvez, como o autor disse, ao instituir uma democracia, poderia acontecer uma morte ainda mais prematura dos czares dessa época. Porque a visão do povo ainda era de um homem, como diz aqui, de vínculo transcendente entre Deus e o homem. E essa característica não se perdia só pelo fato dele não ter todo o poder, né? Na prática, na teoria, talvez isso ainda continuasse acontecendo no imaginário da população. No final da introdução ele diz assim: com mancha de sangue, bachelas de ouro e diamantes cravejados, lances de capa e espada, carpetes rasgados e perseguição do destino, a ascensão e a queda de Romanov continuam sendo tão fascinantes quanto relevantes, tão humanas quanto estratégicas. Uma crônica de pais e filhos, de megalomaníacos, de monstros e santos. Aí ele entra na parte dos agradecimentos, certo? Passei aqui a introdução toda, dei uma pincelada, que na verdade é quase um outro livro, né? Não é pincelada. Ele agradece, eu achei interessante que ele agradece aqui a Sua Majestade o Príncipe de Gales, que tão calorosa e generosamente ajudou e encorajou meu trabalho na Rússia, compartilhou materiais sobre a restauração do Palácio Romanov, a Sua Majestade o Duque de Edimburgo, que gentilmente se encontrou comigo para discutir suas ligações familiares, a Sua Majestade o Príncipe Michael de Kent, que partilhou seu conhecimento sobre o sepultamento do Nicolau. Porque na Europa, gente, todo mundo ali era família. Os monarcas eram tudo família, primo. Tanto que, para que eles descobrissem o DNA, eu acho que de alguma das ossadas encontradas da família Romanov, eles utilizaram material genético do Duque de Edimburgo, se eu não me engano. Então, eles lá são tudo parentes, sabe? Aí entra nesse prólogo, Dois Rapazes nos Tempos Turbulentos, tá? Na página 38.
Quando entra nesse prólogo, eu achei muito legal, porque o autor, ele faz uma ligação, uma linha do tempo entre o primeiro jovem Kizar, que seria o Kizar no caso, né? E o último que nem chegou a ser o Kizar, que era o Alexei, que era um menino doente, que sofria de hemofilia. E ele faz em parágrafos, é muito legal. Primeiro ele apresenta os dois aqui. E aí não sei se vocês vão conseguir ver, aqui é um parágrafo, aqui é outro, aqui é outro. Cada parágrafo, ele conta a história de um deles, um no passado e um no presente. Então ele conta uma parte, ele para, e aí você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, e aí ele entra com a história do último filho do Kizar, do Alexei. Esse paralelo ele faz porque os dois selaram o destino dos Romanov. Um no início e o outro no final. Mostrando como que ser um Kizar em 1613 não era uma proposta tentadora. O menino, o Mikhail, que é eles chamam de Mikhail ou de Miguel, né? Deixa eu ver aqui. Miguel. Ele não queria ser um Kizar. E a diferença que o Alexei, ele queria, vivia no imaginário dele essa ideia dele se tornar o próximo Kizar. Então, a ideia dos pais era até preservar a vida do filho, inclusive eles escondem do povo que ele tinha essa doença, justamente para se manter no imaginário essa ideia de que aquele menino seria o próximo Kizar. Eles já estavam enfrentando certos problemas, eles não queriam que, se a população descobrisse que o futuro Kizar era um menino doente, que poderia morrer a qualquer momento, isso poderia acabar de vez com a dinastia dos Romanov. Então, um não queria ser e o outro tinha esse imaginário, essa ideia de que seria um Kizar em breve e a sua família queria manter esse status para o povo e que ninguém descobrisse que ele era doente. E aí ele vai narrando tanto os primeiros dias de Kizar, do Miguel, do Mikhail, e os últimos dias de vida do Alexei. E ele termina com a história do Miguel. O último parágrafo foi o parágrafo do Miguel, que concordou em ser Kizar, beijando a cruz e aceitando o bastão da ponta de aço do Kizarismo. Uma capital arruinada, um reino dilacerado e um povo desesperado esperavam no final dessa perigosa estrada para Moscou. E aí ele entra com a parte do elenco, nos nomes do elenco que vão estar no próximo capítulo. E aí ele inicia com: Miguel não tinha pressa em chegar em Moscou. E aí a gente vai começar a conhecer a vida desse jovem que se tornou Kizar por livre e espontânea pressão. Gente, é isso. Essa primeira semana de leitura de Romanov foi muito proveitosa. Eu já fiz inúmeras marcações em 50 e poucas páginas. Não vou falar mais nada, senão esse vídeo vai ficar gigante. A gente se vê então no próximo vlog com a minha leitura de Romanov. Tchau!